Gente, queria saudar aqui a direção da Juventude do Partido dos Trabalhadores, em nome do secretário Paulo, da companheira Yolanda, da companheira Ara, do Flávio, do Raul, da Grace, da turma que vem construindo a Juventude do Partido dos Trabalhadores como juventude protagonista, no sentido de ser uma juventude partidária e está aí discutindo as bandeiras de luta no município. Em segundo lugar, queria saudar a turma do Convida, uma salva de palmas para a galera do Convida, porque foi a turma que debateu, nesses últimos momentos que Vila de Abrantes vem vivendo, a não violência, o fim dos problemas que acabam construindo um cenário de violência para a juventude naquela região. Eu queria abrir dizendo isso porque eu participei da caminhada do Convida, da Juventude do Seva, com o companheiro Tito, organizando lá a turma, e senti que a galera estava determinada a pautar no debate qual eram as perspectivas que a juventude de lá, de Vila de Abrantes, tinha para que a violência não fosse o tema principal no cotidiano da juventude da Orla, especialmente de Vila de Abrantes. A coordenadoria, a experiência que a gente teve, Fabão, alguns aninhos atrás, não são muitos anos, lá em 2000, 99, 2001, e eu sou muito mais novo que você, bicho, você tem uns 30 e pouco, eu ainda estou na casa dos 20, foi uma experiência incrível. Vários atores aqui nessa reunião participaram, a Grace, a Yolanda, o Flávio, o Raul, o Paulinho na época. Era um período onde a gente tinha um carlismo ali, combatendo toda a vontade, toda a iniciativa do jovem querer se pôr como protagonista naquele cenário. Era incrível que toda vez que a gente queria dialogar com o Estado, dialogar no debate de que políticas públicas de juventude, o Lenielson participava, o professor Vinícius, toda vez que a gente queria discutir com a prefeitura qual era a perspectiva de política pública de juventude que a gente queria, a prefeitura tinha um setor que não era a coordenadoria de juventude, mas um setor que dialogava com a gente, que era a turma paramilitar e a turma da polícia militar, para descer o sarrafo e descer a porrada em todo mundo. Foi isso que eu vivi, Léo viveu, Raul viveu, vários companheiros aqui que presenciaram aquela agonia, aquela perspectiva de um governo mais voltado às políticas de juventude, nós vivemos. E hoje estamos nessa condição. Estamos na condição de discutir quais são as políticas públicas de juventude que a gente quer para o próximo período. O governo Luiz Caetano inaugurou um novo momento. Um novo período. O debate que o governo Luiz Caetano conseguiu construir, muito voltado à juventude do Partido dos Trabalhadores, foi qual é a política pública que a juventude de Camaçari quer para os próximos anos. Foi nessa tarefa que em 2008, eu, companheiro Raul, companheiro Flávio, a primeira levada aí da Cojuve, construiu o debate de que perspectiva a coordenadoria de juventude ia instalar naquele momento. A gente conseguiu apresentar ao governo que ninguém melhor do que a juventude para discutir quais são as políticas públicas que a gente precisa implementar para o próximo período. Foi a contribuição que o companheiro Léo deu naquele momento, o companheiro Arnaldo. Foi aquele cenário que a gente conseguiu montar qual era a política pública de juventude. Daí saiu o Fala Jovem. O Fala Jovem foi o melhor instrumento que a gente percebeu de dialogar com a juventude dessa cidade, para a gente entender não o conceito e não a perspectiva da juventude, e sim das juventudes. Porque não dá para dizer que a juventude de Vila de Abrantes tem a mesma realidade social, a mesma realidade econômica do que a juventude da sede. Não dá para dizer que a juventude da periferia da sede tem o mesmo atrativo de lazer do que a juventude de Arembepe, que hoje está de parabéns, viu? Tomei uma cervejinha quinta... Não é ruim falar isso aqui não, né? Mas tomei uma cervejinha quinta-feira na praça de Arembepe e percebi que a juventude de Arembepe avançou na política de lazer. É um lugar mais boêmio, é um lugar mais atrativo à juventude. Eu não sei o porquê o Raul reclamava tanto dessa praça, tem que dizer que aquela praça está bonita. Essas realidades a gente foi dialogando o tempo todo, em cada etapa do Fala Jovem, e a gente percebeu que a juventude estava apresentando demandas políticas por regionalidade. O Fala Jovem de Vila de Abrantes, Tito, foi um dos Fala Jovens mais ricos na produção da política juvenil que a gente conseguiu captar naquele cenário. Porque a juventude de Vila de Abrantes tinha na sua cabeça quais eram as políticas que estavam faltando para eles. E nos apresentaram.
O importante do Fala Jovem não é a juventude só dizer qual é a sua perspectiva, é vir participar da construção do Plano Municipal de Juventude, que os delegados vão ser mobilizados a trabalhar nesse sentido, é vir participar da Conferência de Juventude. Esse é o ano da Conferência de Juventude. O companheiro Lula assinou a chamada da segunda conferência, a companheira Dilma está chamando agora a gente debater esse segundo novo período para a juventude. O primeiro foi lá em 2007, 2006, 2007, onde existia uma perspectiva de se avançar nas políticas organizadas institucionalmente. Gente, a tarefa de hoje aqui, na minha opinião, é a gente conseguir apresentar, enquanto juventude do Partido dos Trabalhadores, quais são as bandeiras que precisam ser colocadas como prioridade no fim desse governo e no próximo governo que vem. A gente precisa discutir com Vila de Abrantes, com Monte Gordo, com Arembepe, e aí vai o desafio, meu presidente, do PT se reunir em cada localidade. Vila de Abrantes cumpriu a tarefa de vir, os outros jovens da sede cumpriram a tarefa de vir, mas a gente tem que ir aonde a juventude de Camaçari está. A gente precisa ir nos lugares mais longínquos, dialogar com a juventude, para que a gente consiga, enquanto juventude do partido, entender qual é a realidade de vida de cada jovem. Há 2 semanas atrás eu participei de um debate com um coronel, o tenente-coronel da Polícia Militar, secretário de Desenvolvimento Social, onde o tema era a violência na juventude. E todo o debate que a gente construía lá era que a condição de ser jovem não é ser jovem problema. Não aceitamos esse estereotipo. Não somos jovens problemas. Nós somos jovens que a condição de vida hoje implementada para a gente, posta para a gente, cria situações de conflitos. E a gente precisa discutir qual é a política para ajudar a gente a superar esses cenários. A última pesquisa que houve no governo federal mostrou, companheiros e companheiras, que a juventude é a maior parcela geracional ativamente econômica. Ou seja, dentro da sociedade, o jovem de 16 a 29 anos nós estamos como maioria da parcela social ativa economicamente. Então essa juventude é a juventude que hoje está ajudando o Brasil a crescer. O primeiro emprego, as primeiras experiências econômicas, a participação nossa no trabalho, no mercado, ou seja, tudo isso faz com que essa juventude tenha uma perspectiva mais positiva para o futuro do país. Então, gente, Vila de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo, a galera de Arembepe que está aqui também, a gente precisa dizer que é uma turma, Giovanni, Fred, os companheiros que vieram lá de Arembepe, é outra turma aqui que eu não estou vendo, de debater, enquanto juventude do Partido dos Trabalhadores, que cenário a gente vai construir. Então, gente, está posto essa juventude, na minha opinião, que reúne as condições favoráveis, Paulinho, para bancar a revolução. Naquela época lá que eu, Fabão, muito rock and roll, a galera muito mais envolvido ali nas músicas alternativas influindo na cidade, há 10 aninhos atrás, a gente tinha o protesto como bandeira de luta para a juventude ouvir a gente. E hoje, a juventude precisa entender que nesse novo período, ela tem a ideia, ela tem a proposta de transformação. A prefeitura fez a parte dela, construiu os espaços de democracia participativa e a gente precisa fazer a nossa tarefa de formular quais são as políticas para esse novo período. É isso que está posto. É essa juventude linda aí, mesmo seja torcedora do Bahia igual o Vinícius, que na raça veio mesmo tomando pau legal do São Paulo, mesmo seja o Vitória, nosso Vitória, Tagner, que vem aí aos trancos e barrancos representando a Bahia na 2ª divisão, a gente tem que reconhecer isso. É essa juventude da sede, da orla, da periferia, da zona rural, que precisa dar a nova dinâmica da política que a gente precisa apresentar para esse novo período. Jovens, nós somos diferentes do que aquele jornalismo equivocado, aquele jornalismo que chega meio-dia, expõe a juventude em uma situação marginal. Nós somos diferente do que aquilo. Aquilo é uma situação de problema que a sociedade, que o consumo voraz aí, que é a nova dinâmica do capitalismo, onde cria essa nova cultura de violência no jovem. O jovem não se sente incluído socialmente se ele não estiver economicamente ativo e se ele não consumir. Essa nova cultura de violência que vem se apresentando aí do jovem, que para se sentir mais valorizado, para se sentir mais envolvido,